Na série de entrevistas que estamos fazendo com os prefeitos eleitos das cidades da região, hoje vamos entrevistar Paula Lemos, do Democratas, prefeita eleita de Barretos, natural de Uberlândia, Minas Gerais. Paula Lemos tem 43 anos, é advogada, vereadora em segundo mandato consecutivo. Boa noite, prefeita. Obrigado pela sua participação. Parabéns pela eleição. Boa noite, obrigada a vocês pela oportunidade. A primeira entrevista que eu dei, enquanto candidata, foi aqui, então aqui me deu sorte, estou feliz de poder voltar aqui. Prefeita, como é que a senhora está acompanhando essa operação toda do Ministério Público que está acusando o atual prefeito aí de um desvio de até 12 milhões de reais dos cofres da prefeitura? Então, enquanto vereador, eu pedi a cassação do prefeito, não só em decorrência desse fato que nós já suspeitávamos. Por quê? Porque a folha de pagamento, quem autoriza o pagamento é o próprio prefeito. É muito estranho você não perceber que mensalmente está saindo 1 milhão a mais do que normalmente sair. Então, assim, nós sempre acreditamos no suposto envolvimento do atual prefeito e eu fui relatora da CPI dos contratos, onde dos 13 contratos que nós investigamos na época, 12, nós encontramos irregularidades de pessoas muito próximas ao prefeito, que ganharam licitações, cartas convites, inclusive um caso de uma moça com uma característica muito grande de laranja, porque ela ganhou para prestar um serviço de carro de som e ela sequer tinha carro na empresa dela. Nós investigamos, não tinha funcionário, ela recebeu durante 4 anos por cheque. Nós conseguimos uma medida judicial na época, conseguimos ter acesso a esses cheques e todos os cheques foram endossados, ou seja, essa moça não depositou nenhum cheque na conta dela e atrás as pessoas beneficiadas eram ligadas diretamente ao gabinete. Então eu acredito que a própria população de Barretos esperava esse momento. Bom, a senhora está num período aí de transição, a senhora vai assumir, está prestes a assumir a prefeitura, precisa tomar pé da situação lá. Como é que está sendo o acesso à transição com esse governo que está aí na mira da justiça, A senhora está conseguindo ter acesso aos dados, aos números, às contas? Nós tivemos algumas informações, inclusive uma das informações que nós pedimos foi exatamente a folha de pagamento. É um momento que Barretos precisa estar muito atento, nós temos esse compromisso com a nossa população. Eu acredito até o motivo de eu ter sido eleita exatamente porque nós estamos propondo uma nova forma de governo. Eu sempre falei que, enquanto advogada, eu queria exercer o que determina a nossa Constituição Federal, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, um dos documentos que nós solicitamos foi entregue, que é exatamente essa folha de pagamento dos funcionários que são pagos, de que forma são pagos, para que a gente possa, de fato, começar uma gestão onde não haja nenhum tipo de irregularidade. É muito triste quando você tem acesso aí, ao relatório, à decisão judicial, que é pública, onde ele cita situações como pagamento de horas extras indevido. Então, assim, é errado, é o que eu falo, não importa o valor, o que você recebe, você não trabalhou por aquilo, isso não pode acontecer. Então, nós estamos vindo para esse novo processo. Alguns documentos foram entregues, outros ainda não. A senhora tem ideia com isso de como está o caixa, o cofre da prefeitura nesse atual momento? Qual é a situação orçamentária que a senhora vai enfrentar? O orçamento do município, nós acabamos de aprovar pela Câmara, eu mesmo falei no dia da votação, que previu-se um aumento de 8% no orçamento. Eu acredito que isso não vai acontecer. Nós estamos vindo num processo de Covid, é um processo de recessão. No máximo, o certo seria manter o orçamento atual. É público e notório. Foi aprovado pela Câmara. Mas não tem como você fazer, se você não aprovar, você não pode fazer o orçamento, você não pode gastar. Então a gente aprova e acreditamos, já avisamos inclusive a população, que provavelmente não vai ter o dinheiro. Mas que provavelmente, isso é uma verdade, que nós precisamos começar a trabalhar com a população. Nós temos que gastar aquilo que a gente tem. O problema hoje na nossa cidade é que o prefeito gastou mais do que ele tinha. Então, assim, nós temos uma quantidade de precatórios para pagar muito maior do que quando ele entrou. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. O orçamento, é o que eu falo, o papel permite tudo. Nós temos que ter esse controle, esse planejamento, que foi o que não aconteceu esses últimos anos. Prefeita, obrigado pela participação. Boa sorte nesse desafio imenso que a senhora vai ter lá em Barretos.
Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, estaremos sempre com as portas abertas e agradecer a toda a população de Barretos que me acompanha e que acredita nesse novo tempo. Obrigada, prefeita. Obrigada.